Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento no assunto de funções, especificamente falando sobre função inversa. Bom, qual que é a ideia? Então, dado uma função f de a para b, quero saber se é possível, a partir dessa função f, definir uma nova função g que vai agora do conjunto b para o meu conjunto a. Para ficar mais fácil aqui a visualização do que eu quero fazer, eu vou colocar esse conjunto A separado. Então eu quero saber se é possível definir uma função g que vai do conjunto B para o conjunto A. E aí, nessa situação, o que a gente tem? Se eu conseguir definir essa função, como a minha f vai de A para B e a g vai de B para A, e esse conjunto B aqui, o contradomínio da f é igual ao domínio da g, eu posso definir a composta g com f, que vai da onde? Que vai do domínio da função f para o contradomínio da função g, que no caso é o próprio a. Então, se eu consigo definir uma função g de b para a, eu posso definir essa composta. Agora, o que eu quero? Eu quero definir uma função g de b para a, mas de forma que na hora que eu faço essa composta, o que acontece? Eu quero que g composta com f, calculada num valor x qualquer, dê o próprio x para todo x no meu conjunto A. Ou seja, o que eu quero fazer é, a partir dessa f, tentar determinar uma função g que na hora que eu pego a f e aplico para um elemento x do domínio da f, isso vai dar um elemento y qualquer no contradomínio, no conjunto B, e eu quero agora obter uma função g que na hora que eu aplico a g nesse elemento y, ela volta exatamente para o meu valor x que eu comecei, ou seja, eu quero determinar uma nova função g que na hora que eu aplico a composição dela num elemento x, isso não altera o resultado desse valor x. Então eu quero saber, dado uma função f de a para b, eu quero saber o quê? Primeiro, se é possível definir essa função g, e caso seja possível, como é que eu poderia fazer essa definição? O jeito mais simples de tentar ver como eu posso definir essa função g é olhar o que eu quero que essa função faça. Eu quero que na hora que eu componha a g com a f e calcule isso no x, isso não mude o valor do x. Agora, o que eu sei? F sendo função, se eu aplico ela num valor x qualquer, isso sempre vai produzir um certo elemento y no contradomínio. Se eu quero que essa composição volte para o x, o jeito mais natural da gente definir é o quê? É dizer que a g nesse elemento y, que é o resultado da f, vai voltar obrigatoriamente para o meu x. Então, o jeito mais natural de definir essa g seria o quê? É você dizer que a g num certo y vale o x, mas isso vale o x quando? Quando a f calculada no x valeu o y. Então, eu vou tentar definir essa g fazendo o quê? Eu olho primeiro o que a f faz com um certo elemento x. A f transforma um elemento x num certo y. Eu vou usar essa regra da f, essa propriedade da f de levar um certo x para um y, para definir a g. E eu vou definir a g como? Pegando o y e levando de volta para esse x que eu comecei. Se eu fizer isso, na hora que eu faço a composta g com f num certo x, isso ficaria g calculado no f de x, mas o f de x dá y, ficaria g no y, e o g no y voltaria para o x. Então, se essa condição me permitir definir uma função g, então essa condição vai garantir automaticamente que essa propriedade é verdadeira. Então, o que a gente vai tentar é, a partir dessa função f que eu conheço, eu vou usar essa função f para tentar definir a g. Então, dada essa função f de a para b, quero construir uma função g de b para a, satisfazendo o quê? Que na hora que eu faço a composição de g com f calculado num certo valor de x, isso volte para o meu x independente de quem seja o x que eu pego no domínio da minha função f. E aí, o que a gente sabe? Primeiro, como f é uma função, qualquer x que eu pego no a é transformado em algum elemento y no contradomínio dessa função, dentro do conjunto b. Então, a gente vai tentar definir a função g fazendo o quê? Eu vou dizer que a g num certo y vale um valor x quando a f calculada no x vale o y. E aí eu quero ver se com essa regra, se essa condição aqui estabelece uma função g do conjunto B para o conjunto A. Então a pergunta é essa, com essa definição, essa regra g define uma função? Primeiro, essa g está sendo definida de onde? Está definida do conjunto B para o conjunto A. Para definir uma função, o que tem que acontecer? A g tem que levar todo mundo que está em B em alguma coisa no conjunto A, e ela não pode levar o mesmo elemento de B para duas coisas distintas no meu conjunto A. Então eu preciso ver
essa condição que a gente está estipulando aqui, ela satisfaz a definição de função, ou seja, ela leva todo mundo de B para alguém de A, e ela não leva o mesmo elemento para duas coisas distintas. Se ela satisfizer essas duas condições, então isso realmente é uma função. Agora observa o que a gente está fazendo. A gente está pegando uma função f que vai do conjunto A para o conjunto B. Da definição de função, o que eu sei? Eu sei que todo mundo que está no A é levado para alguma coisa dentro do conjunto B, mas nem todo mundo de B precisa ser imagem de alguém do conjunto A. Então isso já dá uma ideia de que talvez essa condição aqui não seja função independente de quem seja o meu A e B, porque ela precisaria levar todo mundo de B para alguém de A, ou seja, todo mundo de B precisaria de ser imagem de alguém de A. Para a gente ver que essa regra de fato não define uma função, somente com essas hipóteses, vamos ver um exemplo bem simples, que é o seguinte. Vamos pegar uma função f desse conjunto 0, 1, 2, 3, aqui esse seria o meu conjunto A, e esse vai ser o meu conjunto B. Então vou pegar uma função f do conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, no conjunto B formado por 4, 5, 6, 7, 8. Definida como? Eu vou dizer exatamente o que a f faz com cada um desses elementos aqui dentro. Então, se eu defino a f no 0 como sendo 5, a f no 1 como sendo também 5, a f no 2 como sendo 6 e a f no 3 como sendo 7, isso define uma função. Essa relação está levando todo mundo do meu conjunto A para alguém dentro do conjunto B e um mesmo elemento de A não é levado em duas coisas distintas. F é uma função. Vamos aplicar então essa condição f para tentar definir uma g que vai agora desse conjunto 4, 5, 6, 7, 8 para o conjunto 0, 1, 2, 3. Então, se eu uso essa condição aqui, como é que ficaria a minha regra G? Como a f leva o 0 no 5, por essa definição, a G vai levar o 5 para o 0. Como a f leva o 1 para o 5, a G vai levar o 5 para o 1. Como a f leva o 2 no 6, a G vai levar o 6 para o 2. E como a f leva 3 no 7, a G vai levar o 7 para o 3. Então, primeiro, essa condição aqui leva todo elemento desse conjunto B para algum elemento do conjunto A. Então, a minha G aqui vai do B para o A. Não está levando, né? Porque o 4, por exemplo, não possui imagem por essa regra G. E nem o 8 também possui imagem, segundo essa regra G. Além disso, falha a segunda condição também, né? Por quê? Porque eu tenho o mesmo elemento, o 5, associado com o 0 e com o 1. Por que isso está acontecendo? Primeiro, nem todo elemento de B está sendo levado para algum elemento de A. Por quê? Porque essa função aqui ela não é sobrejetora. Eu tenho justamente o 4 e o 8 que não são imagens de ninguém. Além disso, por que está acontecendo de o mesmo elemento sendo levado em duas imagens distintas? Porque essa função f não é injetora. Eu tenho a f no 0 indo para o 5 e a f no 1 indo para o 5. Então, se eu corrijo esses problemas, será que eu teria uma função? Então, primeiro, né, como eu disse, a G leva o 5 no 0, o 5 no 1, o 6 no 2, o 7 no 3. E aí ela está levando um mesmo elemento para duas coisas distintas. E isso está acontecendo porque essa função f não é uma função injetora. Então ela não é uma função, pois essa G atribui o número 5 para as imagens 0 e 1. Isso está acontecendo por quê? Porque essa função f que a gente definiu não é uma função injetora. Então, primeiro, se eu corrijo essa função f fazendo ela ficar injetora, eu poderia, por exemplo, dizer que a imagem do 0 continua sendo 5 e trocar a imagem do 1 ao invés do 5, por exemplo, o 4. Então, se eu redefinindo ela de modo a tornar ela injetora, eu posso fazer a f do 0 ser 5, a f do 1 ser 4, a f do 2 ser 6 e a f no 3 ser 7. E aí, usando aquela condição que a gente estipulou, significa o quê? Como a f leva o 0 para o 5, a G vai levar o 5 para o 0. Como a f leva o 1 no 4, a G vai levar o 4 para o 1. Como a f leva o 2 para o 6, a G vai levar o 6 no 2. Como a f leva o 3 para o 7, a G vai levar o 7 para o 3. Aqui agora eu já não tenho aquele problema de o mesmo elemento ter imagens distintas, mas eu ainda tenho um problema que é o quê? A G está definida do conjunto 4, 5, 6, 7 e 8 para o 0, 1, 2 e 3. O que está acontecendo? Eu tenho esse 8 aqui que não está associado com ninguém. Então essa G também não é função. Por quê? Porque ela não está levando esse 8 para nenhum valor no contradomínio do meu conjunto A. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque essa função f não é uma função sobrejetora. A f vai do conjunto 0, 1, 2, 3 para o conjunto 4, 5, 6, 7
e 8. Uma função sobrejetora é uma função que satisfaz o que? Todo elemento do contradomínio é imagem de alguém no domínio. E aqui eu tenho exatamente um elemento que é o 8, que não é imagem de ninguém. Então, para que essa condição defina uma função g de b para a, o que precisa acontecer? Essa função f precisa ser injetora, para que eu não tenha a situação de um mesmo elemento ser associado com coisas distintas no contradomínio. E ela precisa ser sobrejetora para quê? Para garantir que todo elemento do meu domínio tenha uma imagem no contradomínio. Então essa condição só vai definir uma função quando essa função f for uma função injetora e sobrejetora, ou seja, quando ela for uma função bijetora. Então, para que essa condição que a gente definiu anteriormente realmente torne a g uma função, eu preciso que essa f seja bijetora, que é o seguinte resultado. Então, dada uma função f de a para b, eu vou definir uma regra g de b para a como a g calculada no y vale um certo x quando a f calculada no x vale o y. Então, essa condição g aqui, a g definida por essa condição, vai ser uma função se e somente se f é bijetora. Então eu tenho duas coisas, na verdade, nesse teorema. O primeiro que é o quê? Para que a g dada por essa condição seja uma função, eu preciso obrigatoriamente que f seja bijetora. E se eu sei que essa condição define uma função, então isso implica obrigatoriamente que essa função f é uma função bijetora. Então a gente precisa mostrar duas coisas nesse teorema. Então a gente tem que demonstrar o quê? Que se g definida por essa condição for uma função, então isso significa que f é bijetora, ou seja, que f é injetora e sobrejetora. E segundo, eu preciso mostrar que se f é bijetora, então essa condição aqui torna essa regra g uma função do conjunto B para o conjunto A. Então vamos mostrar a primeira afirmação, que é partir da suposição que g dado por essa regra é uma função e tentar concluir que f é bijetora. Então eu vou começar supondo que g é uma função, eu quero mostrar que f é injetora e sobrejetora. Agora, o que significa mostrar que uma função é injetora? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar dois elementos quaisquer no domínio dessa função e supor que a f calculada no primeiro elemento é igual a f calculada no segundo elemento. E aí eu quero concluir que o x1 é igual ao x2. Então é isso aqui que eu quero fazer. A partir dessa suposição, eu quero verificar se eu posso concluir pela igualdade desses dois elementos. Como é que eu faço isso nesse caso aqui? Eu não tenho a cara da f, eu não sei qual que é a cara da g, então eu preciso usar as hipóteses que eu tenho. A hipótese é que aquela condição g define uma função. Então, você dizer que a f de x1 é igual a f de x2, isso significa o quê? Isso significa que a f calculada no x1 vale um certo y e a f calculada no x2 também vale esse certo y. Agora, a condição que define a g diz o quê? Eu vou dizer que a g calculada no y vale um certo x quando a f calculada no x dá y. Então, toda vez que a função f aplicada num certo elemento x produzir como resposta um y, eu vou dizer então que a g nesse y produz como resposta x. Então, se eu estou supondo que a f no x1 dá y, aplicando a g nesse lado, eu posso concluir o quê? Que a g calculada no y é o x1. Agora, eu também tenho que o y é o resultado da f calculada no x2. Então, usando esse lado, eu posso dizer então que a g no y vale o x2. Agora, qual que é a hipótese que eu estou? A hipótese é que essa condição g é uma função. Se ela é uma função, eu não posso ter o mesmo elemento indo para imagens distintas, como esse y aqui é o mesmo valor aqui. O fato de g ser função garante que o x1 é igual ao x2, que era justamente a conclusão que eu queria para poder afirmar que essa função f é injetora. Então, o fato da g ser função garante que essa f é injetora. Bom, como é que a gente vai escrever isso daqui? Começar mostrando que a f é uma função injetora. Então, vou pegar dois elementos x1 e x2 no conjunto A, de modo que a f calculada no x1 dá um certo y, que é a mesma coisa que a f calculada no x2. Como a f no x1 vale y, o que eu posso dizer então? Usando a condição que define essa g, que é toda vez que a f no x vale y, eu vou dizer que a g no y vale o x. Então, como a f no x1 vale y, então eu vou dizer que a g no y vale o x1. Além disso, a f no x2 vale o mesmo y, então a g no y também é igual ao x2. E, na hipótese de g ser função, eu preciso ter obrigatoriamente que o x1 é igual ao x2.
x1 sendo igual a x2 significa então que a função f é uma função injetora, que era o que a gente queria. Então a primeira parte está demonstrada, essa função é injetora. Basta agora mostrar que ela é uma função sobrejetora também. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento y qualquer no contradomínio. Quero mostrar que a f de a para b é uma função sobrejetora. Então, vou pegar um elemento no contradomínio da função f e aí eu preciso garantir que tem um x no conjunto A com a condição de que na hora que eu aplico a f nesse x, o resultado é o y. É isso que eu preciso justificar. Eu preciso justificar a existência desse elemento x. Agora, de novo, qual que é a hipótese que eu estou? A hipótese é que a condição g de b para a é uma função. Se essa condição é uma função, esse y está aqui dentro do conjunto b. Sendo função, essa g obrigatoriamente precisa levar esse y para um certo valor x. Mas qual que é a condição que define a g? A condição que define a g diz o quê? Toda vez que a g num y vale um certo x, isso significa que a f no x vale y. E o contrário, se a f no x vale y, eu posso dizer que a g no y vale x. Então, usando que a g é a função, eu sei que existe esse x aqui dentro, porque ela tem que levar todo mundo do domínio para alguém no contradomínio, e aí usando a regra que define a g, eu garanto que a minha função f é uma função sobrejetora. Vamos então organizar esse rascunho de demonstração. Então, dado um y conjunto b, como a gente está na hipótese que g é uma função, isso significa que tem que ter um elemento no contradomínio da g, de modo que a g leva o y para esse x, porque o y está justamente no domínio da função g. Mas aí a condição que define a função g garante então que a f calculada no x tem que dar y. E aí isso garante que a função f é uma função sobrejetora. Como f é injetora e sobrejetora, então f é uma função bijetora como a gente queria. Agora a gente tem que mostrar a segunda afirmação, que é o quê? Se essa função f de a para b é uma função bijetora, então essa condição aqui define uma função g do conjunto b para a. O que eu preciso fazer para mostrar que essa condição define uma função? Eu preciso mostrar que todo elemento de b está associado com alguém no conjunto A e que um mesmo elemento de b não pode estar associado com duas coisas distintas no conjunto A. Vamos fazer isso então. Então vamos supor que a f é uma função bijetora e vamos tentar mostrar que aquela condição que define g realmente é uma função, pegando a g indo de b para o conjunto A. Então eu preciso pegar um elemento qualquer que está aqui no domínio e preciso mostrar que ele é levado para alguma coisa que está no conjunto A. Agora, o y está em b. O que eu sei de hipótese? Que eu vou ter que usar agora a hipótese que f é uma função bijetora. Se isso está aqui, isso precisa ser usado em algum momento. O que é a f? A f é uma função que vai do conjunto A para o conjunto B. Se o y está aqui no B, como f é bijetora, f é sobrejetora. Então isso significa o quê? Existe um x no conjunto A, de modo que, na hora que eu aplico a f no x, isso produz como resposta o y que eu peguei. Mas se a f no x dá y, a condição que define a g garante o quê? Que a g no y vale x. Então essa g leva todo mundo de b para alguma coisa no conjunto A. Novamente, vamos organizar esse rascunho. Como f é sobrejetora e esse y está no contradomínio da f, existe um x no domínio da f, de modo que a f aplicada nesse x dá y. Agora, usando a definição da função g, se a f no x vale y, eu vou dizer então que a g no y vale x, que está dentro do conjunto A. Então, a g associa cada elemento do conjunto A com algum elemento no conjunto B. E aí a primeira condição da definição de função é satisfeita. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que se a g pega um y e leva para um certo x1, e essa g pega um y e leva para um outro x2, eu preciso concluir que a x1 é igual ao x2. Como é que eu vou fazer isso? De novo, usando a hipótese que f é bijetora. Essa hipótese está aqui porque ela precisa ser utilizada. Eu já usei a sobrejetividade para mostrar a primeira condição. Então, o que significa que agora eu vou ter que usar a injetividade para mostrar essa igualdade aqui. Agora, da definição da g, se a g no y vale x1, isso significa o quê? Isso significa que a f no x1 vale y. Se a g no y também vale um x2, isso significa que a f no x2
também é igual a y. Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho que a f no x1 é igual a f no x2. E aí, usando o fato que a f é uma função injetora, se a f calculada no certo x1 dá igual a f calculada no certo x2, isso significa que x1 é igual a x2. Então, a g de fato não leva um mesmo elemento y para duas coisas distintas. Novamente, vamos organizar esse rascunho. Então, se eu suponho que a g no y vale um x1 e a g no y vale um x2, usando a condição que define a g, eu tenho que a f no x1 vale y e que a f no x2 também vale y. Só que a f é uma função injetora, e aí eu tenho a f calculada no certo x1 igual a f calculada no x2. Logo, da injetividade, x1 precisa ser igual ao x2. Então, a g do y é igual a x1, que é igual a x2, ou seja, a g não leva um mesmo elemento para coisas distintas. Então a g associa cada elemento de B com somente um elemento no conjunto A. E aí, portanto, com essa condição, g realmente é uma função do conjunto B para o conjunto A. E aí o teorema está demonstrado. Então, uma definição, essa função g que apareceu no teorema anterior, ela vai ser chamada de função inversa de f de A para B, e a gente vai denotar ela como sendo g igual a f a menos 1. Lembrando que essa função g ela só existe quando essa função f que está aqui é uma função bijetora. Então eu só posso falar de função inversa se eu sei que a função f é uma função bijetora. Algumas definições que a gente vai precisar para os próximos tópicos são as seguintes. Se eu tenho uma função f de A para B e uma função g também de A para B, o que acontece? A função f vai ser igual à função g quando o f calculado no x for igual a g calculado no x, independente de quem seja o meu x no conjunto A. Então, quando é que duas funções são iguais? Duas funções são iguais quando o domínio dessas funções são iguais entre si, os contradomínios também são iguais e, além disso, a f calculada no x é igual a g calculada no x para qualquer x. Então, se eu quero verificar que duas funções são iguais, eu preciso garantir que o domínio delas é igual, o contradomínio é igual e que essas duas funções têm a mesma imagem quando aplicada no seu valor de x. E uma última definição é o que, dado um conjunto não vazio A, eu vou denotar por I de A ou ainda ID de A, pode ser também essa notação, o que? A função que pega um elemento x no conjunto A e transforma nele mesmo, ou seja, a função que não faz nada com o elemento x. E essa função é chamada de função identidade. Um exemplo de uma função identidade é a função f de r para r, f de x igual a x, que é simplesmente uma reta passando pela origem dos eixos coordenados x e y. Então a função que pega um elemento x e leva nele mesmo, a gente vai chamar ela de função identidade. O primeiro resultado sobre função inversa é o seguinte: se a função f de A para B ela é bijetora, eu sei que existe a f a menos 1 que vai de B para A, e quando eu faço a composição de f com f a menos 1, isso dá a identidade no conjunto B, e quando eu faço a composta de f a menos 1 com f, isso dá a identidade no conjunto A. Então, quando eu vou compor uma função f com a sua inversa, eu tenho que tomar cuidado com qual é a ordem que eu estou fazendo essa composta. Se esse conjunto A e B forem distintos entre si, isso daqui vai produzir funções que vão partir de domínios distintos. Isso aqui vai ser uma função do conjunto B para o conjunto B, essa de cá vai ser uma função do conjunto A para o conjunto A. Então, sempre que for fazer composição de função, tem que estar prestando atenção na ordem que eu estou escrevendo essa composição. Bom, então como é que eu provo esse resultado? O que eu quero? Eu quero mostrar uma igualdade de funções. Então, lembra, o que é a função f a menos 1? É uma função que vai de B para A. Ela existe porque eu estou na hipótese que f é uma função bijetora. E o que o resultado está dizendo? F composta com f a menos 1 dá identidade no conjunto B, e f a menos 1 composta com f dá identidade no conjunto A. Então, primeiro, o que vai ser a composta de f com f a menos 1? Isso é uma função que vai partir de onde? Vai partir do domínio da função f a menos 1, que no caso é B, para o contradomínio da função f. O contradomínio da função f também é B, então ela vai de fato de B para B. Quem que é f a menos 1 composta com f? Vai ser uma função que parte do domínio da função f, que é A, para o contradomínio da função f a menos 1, que também é A. Então a f a menos 1 composta com f vai de A para A. Com isso, eu já vejo que realmente f a menos 1 composta com f pode ser igual à identidade de B. Por quê? Porque ela está indo de B para B. A identidade
identidade de B é uma função do conjunto B para o próprio conjunto B. A identidade de A é uma função do conjunto A para o conjunto A. Então, o domínio da identidade de A é igual ao domínio da f-1 composta com f. O contradomínio também é igual, então eu tenho a chance dessas duas funções de fato serem iguais. O mesmo está acontecendo aqui, né? O domínio da identidade de B coincide com o domínio de f composta com f-1, o contradomínio também coincide. O que eu preciso verificar agora? Eu preciso verificar que essas duas funções têm a mesma imagem quando calculada num certo x. Então vamos calcular f composta com f-1 num elemento do conjunto B e ver se isso dá igual à identidade de B, e a mesma coisa com a f a menos 1 composta com f. Então, f composta com f a menos 1, calculado num elemento de B, que eu vou chamar ele de um t qualquer. Isso é o quê? Isso é f calculado na f a menos 1 de t. Agora, quem que é essa função f a menos 1? Essa aqui é aquela função g que a gente havia definido que faz o quê? G calculado num certo y vale x quando a f no x vale y. Então, se eu estou aplicando essa f a menos 1 num t, essa f a menos 1 vai pegar esse t e transformar ele num certo z qualquer. Agora, o que a f vai fazer? Se a f a menos 1 está levando o t para o z, a f vai fazer o quê? Ela vai fazer o contrário, ela vai levar o z de volta para o t. Então a f calculada no z dá t. Então f composta com f-1 num t dá o próprio t, mas o t eu sempre posso escrever como sendo a identidade de b calculada no t. De modo análogo, se eu faço f-1 composta com f calculada num certo valor x, isso é o quê? É f-1 num f de x, mas a f pega esse x e transforma ele num y, e, por conta da condição da g, se a f está transformando o x no y, a g, que é f-1, transforma o y de volta para o x, que é a identidade no conjunto A aplicado nesse valor de x. Vamos então organizar esse rascunho. Então, a identidade de B é uma função que vai do conjunto B para o conjunto B, e a identidade de A é uma função que vai do conjunto A para o conjunto A. Além disso, quando eu faço f composta com f a menos 1, isso vai ser uma função de b para b, e a f a menos 1 composta com f é uma função de a para a. E aí o domínio da função composta é igual ao domínio da identidade de b, o domínio de f a menos 1 composta com f é igual ao domínio da identidade de a, e os contradomínios também são ambos iguais. Então eu só preciso verificar que a função calculada no certo y dá o mesmo resultado. Então eu vou calcular o f composta com f a menos 1 num y, isso dá f calculada com f-1 de y, mas a f-1 de y transforma esse y num certo x, e esse x a f devolve para o y, que é o próprio valor da identidade de b. Agora, por outro lado, se eu pego um x no conjunto A e calculo f-1 composta com f no x, vai ficar f-1 de f de x, agora f de x vale um certo y, e f-1 no y volta para o próprio x, que é a identidade. Então, de fato, essas duas funções são iguais. Então, f composta com f-1 é a identidade no conjunto B, e f-1 composta com f é a identidade no conjunto A, que era o que a gente queria. E aí isso encerra a demonstração. Além disso, ainda falando sobre inversa e função identidade, o que a gente tem? Se eu tenho f uma função de A para B e g uma função de B para A, o que vai acontecer? Primeiro, quando eu componho a função f com a identidade de A, isso sempre vai dar a própria função f. Se eu componho a identidade de B com a função f, isso dá a própria função f. Ou seja, compor com a identidade não altera a função. Vale também se eu componho g com a identidade de B, dá a própria g. A mesma coisa para a identidade de A composta com g, da própria g. Então, fazer composições de funções envolvendo a função identidade não altera a função f ou a função g que eu estou pegando aqui. O mais importante aqui é esse resultado. Se eu sei que g composta com f da identidade de A e f composta com g da identidade de B, então isso significa obrigatoriamente que a função f e a função g vão ser funções bijetoras, e a g, nesse caso, vai ser obrigatoriamente o inverso da função f. Então, se eu sei que acontece
essas duas igualdades simultaneamente, então eu posso sempre concluir que essas funções f e g vão ser bijetoras e que uma vai ser inversa da outra. Bom, como é que a gente faz a demonstração dessa proposição? Para o primeiro caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo f composta com a identidade de A e eu quero concluir que isso é igual à própria f. Agora, o que é f composta com a identidade de A? Isso é uma função que vai do domínio da identidade, que é o A, para o contradomínio da f, que é o próprio conjunto B. Então, isso vai de A para B. Então, a primeira condição eu já tenho, né? O domínio dessa função composta aqui é igual ao domínio da função f e o contradomínio dessa função composta também é igual ao contradomínio da função f. Eu só preciso verificar que essas duas funções têm a mesma imagem quando calculada num certo x. Então a f vai de A para B, a identidade vai de A para A. Quando eu faço a composta de f com a identidade, isso é uma função de A para B. Então o domínio de f composta com a identidade vai ser igual ao domínio da função f. Então só preciso checar o quê? Que f composta com a identidade de A calculado num certo x dá sempre só o f de x. Agora, por definição, isso é o quê? Isso é f calculado na identidade de A aplicada no x. Agora, o que a função identidade faz? Ela pega um elemento e leva nele mesmo. Então isso aqui vai ficar o quê? Simplesmente f calculado no x, independente de quem seja o x que eu pego. Então, dado um x no conjunto A, f composta com a identidade no x é f da identidade de A no x, que é o f de x sempre. E aí, como isso funciona para qualquer x no A, posso concluir pela igualdade dessas duas funções. O caso 2, 3 e 4 vão funcionar de modo parecido, né? O caso 2 agora é o quê? Eu estou fazendo a composição da identidade de B com a função f. Isso vai ser uma função que vai de onde? Do domínio da f, que é A, para o contradomínio da identidade de B, que é o próprio conjunto B. Então isso aqui coincide realmente com a função f. Eu só preciso então calcular a identidade de B composta com f num valor x qualquer, que isso novamente é o quê? É a identidade de B calculado no f de x. Agora, f de x ele está onde? Ele pertence ao conjunto B. A identidade de B faz o quê? Ela pega um elemento do conjunto B e leva nele mesmo. Então isso aqui é sempre o f de x, que era justamente o que a gente queria. O terceiro caso é o quê? É g composta com a identidade de B. A g é o quê? A g é uma função que vai do conjunto B para o meu conjunto A. Agora, o que é a g composta com a identidade de B? É uma função que vai do domínio da identidade de B, que é o conjunto B, para o contradomínio da função g, que é o conjunto A. Então essa função tem o mesmo domínio e contradomínio que a função g original. Eu só preciso agora calcular ela num elemento qualquer, que eu vou chamar de y, no conjunto B. Isso, de novo, por definição, é g calculado na identidade de B aplicado no y, mas a identidade de B aplicado num y qualquer é sempre esse próprio y. Então g composta com a identidade de B dá sempre a mesma coisa que a g, que era o que a gente queria. E finalizando o caso da composição, se eu tenho a identidade de A composta com a G, isso vai ser uma função entre quais conjuntos? Entre o domínio da G, que é o conjunto B, para o contradomínio da identidade de A, que é o conjunto A. Então, novamente, eu estou com uma função de B para A. Domínio é igual, contradomínio é igual, só preciso verificar que as imagens são iguais. Então, calculo isso aqui num y qualquer. Isso é, por definição, identidade de A calculado num G de Y. Agora, isso aqui de dentro é um elemento no conjunto A, porque a G é uma função de B para A. Faz a identidade de A aplicada no elemento de A, não muda esse elemento. Então, isso é simplesmente G de Y. E, novamente, eu tenho a igualdade entre essas duas funções. Então, compor uma função com a função identidade não altera essa função. E, por último, o que eu tenho? Se eu suponho que G composta com F é igual à identidade de A e F composta com G é a identidade de B, eu quero mostrar que a f e a g são funções bijetoras. Após eu mostrar que elas são bijetoras, aí eu posso falar realmente de função inversa. Lembra? A função inversa só existe quando eu sei que a minha função envolvida é uma função bijetora. Então, primeiro eu vou mostrar que essas funções são bijetoras, que a partir dessa hipótese eu consigo concluir que a f e a g são funções bijetoras. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou mostrar que vale essa igualdade. Então, vamos provar que a função f é uma função bijetora. Primeiro eu vou mostrar o quê? Que ela é uma função injetora e sobrejetora. Para mostrar que ela é injetora, o que eu faço? Eu pego um elemento x1 e x2 no conjunto A e suponho que a f calculada no x1 é igual a f calculada no x2. Eu quero
concluir que o x1 é igual ao x2. Agora, quando eu calculo a f no x1, isso me dá como resposta um elemento do conjunto B. Quando eu calculo a f no x2, isso também me dá como resposta um elemento de B. Se isso está no B, então eu posso aplicar a função g nesse valor. Então, se eu tenho que f de x1 é igual a f de x2, eu posso aplicar a função g dos dois lados aqui. Como esse elemento é o mesmo, isso não vai trocar o valor. G composta com a f calculada no x1 é igual a g calculada no f de x2, mas isso daqui, por definição, é g composta com f calculada no x1, isso de cá é g composta com f calculada no x2. Qual que é a hipótese que eu tenho aqui? A hipótese é que quando eu faço g composta com f, eu obtenho a identidade do conjunto A, e quando eu faço f composta com g, eu obtenho a identidade do conjunto B. Então eu estou nesse caso aqui de g composta com f. Eu vou trocar isso por quem? Pela função identidade de A. Então isso daqui, identidade no conjunto A calculado no x1, isso daqui é a identidade do conjunto A também calculado no x2. Só que a identidade não faz nada, então isso fica x1 igual a x2. Então, se eu suponho que a f de x1 é igual a f de x2, na hipótese que a gente está de g composta com f dando a identidade de A minha conclusão é que x1 é igual a x2. Logo, isso significa que a função f, de fato, é uma função injetora. Vamos organizar esse rascunho. Então, eu vou pegar elementos x1 e x2 no conjunto A, de modo que f de x1 é igual a f de x2. Como f é uma função que vai de A para B e g vai de B para A, então eu posso calcular a g no f de x1 e isso vai ser igual a g calculado no f de x2. Então, g composta com f de x1 é igual a g composta com f de x2, só que g composta com f é a identidade no conjunto A, então isso fica a identidade de A calculado no x1 igual a identidade de A calculado no x2. A identidade de A pega um elemento x1 e leva nele mesmo, vai pegar o x2 e levar nele mesmo também. Então, x1 é igual a x2, o que significa que a função f realmente é uma função injetora. Agora eu preciso mostrar que a f é uma função sobrejetora. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento do contradomínio da f e eu preciso encontrar alguém no domínio da função. Então, o que eu estou? Eu estou com um elemento no conjunto B. Como é que eu vou construir esse elemento no conjunto A? Como é que eu vou justificar a existência desse elemento? Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho que a identidade de B é uma função que vai do conjunto B para o conjunto B. Para esse elemento y aqui, eu posso aplicar a identidade de B nesse elemento y. E a identidade de B nesse elemento y não vai fazer nada com ele, vai ficar o próprio y. Mas que hipótese que eu estou? Eu estou na hipótese que g composta com f é a identidade de A e f composta com g é a identidade de B. Eu já usei essa condição na hora de mostrar que essa função f era injetora. O que está sobrando é essa condição aqui. E como eu estou no conjunto B, eu vou usar essa condição agora para mostrar que a f é sobrejetora. Então, essa identidade de B eu posso trocar por f composta com g calculada no y, mas f composta com g é f calculada no g de y. Ou seja, f calculada nesse elemento aqui produz o y que eu peguei. Então, se eu chamo esse elemento de x, o que eu tenho? A f aplicada nesse x dá o meu y, ou seja, a minha função f é de fato uma função sobrejetora. Então, vamos escrever. Então, como o y está no B, então eu posso escrever o y como sendo o resultado da função identidade aplicada no próprio y, só que a identidade de B é f composta com g, então eu posso trocar essa identidade por essa composição e escrever que o y vale f composta com g calculada no próprio y, ou seja, que o y é igual a f calculada no g de y. Então esse g de y que está aqui é que eu vou chamar de x. Então se eu faço x como sendo g de y, a f calculada nesse x dá o y que eu escolhi, ou seja, peguei um elemento do contradomínio, consigo determinar alguém do domínio que a f aplicada nesse alguém dá o y que eu havia escolhido. Então isso significa que essa função f realmente é uma função sobrejetora, que era o que a gente queria. E aí, como ela é injetora e sobrejetora, logo ela é uma função bijetora. A prova de que a y é bijetora segue a mesma ideia. Preciso mostrar que a g é bijetora, então eu vou pegar um y1 e y2 no conjunto B, de modo que a g calculada no y1 é igual a g calculado no y2. Agora, isso daqui é um elemento que está no conjunto A, isso aqui também está no conjunto A, logo eu posso aplicar a f dos dois lados desse elemento. Então, se eu aplico a f dos dois lados, eu vou ficar com f de g de y1 igual
a f de g de y2, mais f de g de y1 é a mesma coisa que f composta com g calculada no y1 igual a f composta com g calculado no y2. F composta com g é a identidade no conjunto A calculado no y1, identidade do conjunto A calculado no y2. Identidade de A de y1 é igual a y1, identidade de A no y2 é igual a y2. Então eu peguei dois elementos que eu supus que a G neles dá o mesmo resultado, a conclusão que eu chego é que eles são iguais. Logo, G é injetora. Para mostrar agora que ele é sobrejetora, o que eu vou fazer? A G é uma função que vai de B para A. Então, vou pegar um elemento aqui no conjunto A. Então, vou pegar um X no conjunto A. Como o X está no conjunto A, eu posso escrever esse X como sendo a identidade de A calculada no X. Agora, quem que é a identidade de A? A identidade de A é G composta com F de A. Lembrando, eu ainda estou nessa hipótese que G composta com F é a identidade de A e F composta com G é a identidade de B. Agora, o que é G composta com F calculada no X? Isso é G de F de X. Se eu chamo isso daqui de meu Y, o que eu vou ter? Se eu faço Y igual a F de X, a G calculada nesse Y dá o X que eu peguei. Ou seja, para todo elemento do contradomínio da minha função, eu tenho um meio de encontrar um elemento do domínio de modo que a G aplicada nesse elemento dá o valor que eu peguei. Então, significa que essa G é sobrejetora. Como a G é injetora e sobrejetora, então ela é uma função bijetora. Provamos então que G é bijetora. Falta agora mostrar o quê? Que a G de fato coincide com a f-1, que essa G, satisfazendo essas duas condições, na verdade vai ser a função inversa. Quero mostrar uma igualdade de função. Eu tenho que olhar o domínio contra domínio e a função aplicada em cada elemento. Agora, o que eu tenho? A f-1 é uma função que vai do conjunto B para o conjunto A. E a G também é uma função de B para A. Então, o domínio da G é igual ao domínio da f-1. E o contradomínio da G é igual ao contradomínio da f. Então basta verificar o quê? Que f-1 calculado no y é igual a G calculada no y, independente de quem seja esse y. Além disso, o que eu tenho? Por hipótese, f composta com G é a identidade no conjunto B. Só que a gente já viu um resultado que diz o quê? Toda vez que eu componho a função f com a sua inversa, o que eu obtenho é a identidade do conjunto B. Usando isso daqui, o que eu tenho? Essa identidade de B pode ser trocada por f composta com f-1. Então eu vou usar essa igualdade que eu tenho agora para concluir que a G é igual a f-1. Como? Pego um elemento qualquer do domínio da função. Então, se eu faço a f composta com G calculado nesse x, isso é igual a f composta com f-1 calculada nesse x. Mas isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que f de G de x igual a f de f-1 de x. Agora, o que eu tenho? F é uma função bijetora, logo f é injetora. Eu tenho a f aplicada nesse elemento sendo igual a f aplicada nesse outro elemento. A injetividade da f garante o quê? Esses dois elementos são obrigatoriamente iguais, que era exatamente o que a gente queria. Então, se eu faço a f composta com a g no x, isso é igual a f composta com f-1 no mesmo x, ou seja, f calculada no g de x é igual a f calculada no f-1 de x. Usando que a f é injetora, eu tenho a igualdade desse elemento com esse outro aqui. E essa igualdade vale independente do valor do b que eu escolhi, ou seja, a função g de fato é igual à função f-1, que era o que a gente queria fazer. Então, com isso, esse resultado está demonstrado. Bom, então essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai abordar o último assunto que a gente vai ver a respeito de função, que é o conceito de imagem direta e imagem inversa.